Olá, eu sou Mairon Duarte, diretor da Costa Salgueiro Consultoria. Eu tenho 35 anos de experiência como consultor empresarial, onde a gente ajuda as empresas a se organizarem. E nós fizemos uma parceria com a Jorrio, onde iremos fazer uma série de palestras justamente para tentar mostrar aos empresários a importância de gestão empresarial e gestão de negócio na empresa de cada um. E vamos agora, nessa oportunidade, bater um papo sobre preço de venda. Para que calculá-lo? Não é o mercado que o define? Então, para que a gente tem que calcular o preço, né? Se é que tem. E não se esqueçam, durante a nossa palestra, o nosso bate-papo, por favor, coloque aí no chat qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário, que logo logo eu respondo. Para quem estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento ao vivo, pode deixar os comentários aqui abaixo do vídeo que eu também irei responder. Vamos lá então. O preço é um aspecto muito sensível no nosso negócio. É através do preço que a gente vai ganhar dinheiro ou ter lucratividade no nosso negócio ou não. Então, uma análise correta e um preço feito corretamente do nosso produto, a gente vai conseguir ou ter mais probabilidade de ter lucro do nosso negócio. Fica bem claro que não é só a gente garantir que o nosso preço vai dar lucro para a gente, porque a gente tem que ter volume de vendas. Mas, se a gente garante que cada produto nosso tem uma lucratividade, no final das contas, a nossa empresa acaba sendo lucrativa. O que a gente vai estar, então, batendo papo nesses próximos minutos, né? Vamos explicar para vocês por que a gente deve calcular o preço, ou se realmente a gente deve calcular o preço, a importância do DRE, que é o demonstrativo de resultados, nessa precificação, e alguns conceitos que estão ligados também à precificação: custos fixos, custos variáveis, margem de contribuição. Vamos falar também de margem de lucro e markup, porque isso a gente percebe que é uma confusão na cabeça do empresário. E logo depois, então, a gente vai na nossa mão na massa, onde a gente vai mostrar exemplos práticos nessa área de precificação. Mas por que então que a gente precisa calcular o preço do nosso produto, né? E a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: você não precisa calcular o preço. Quando eu falo um negócio desse, vocês não acreditam, né? E vocês ficam doidos, malucos, pensando: vem cá, como é que esse cara vai falar um negócio desse? Ele vem aqui fazer um bate-papo sobre precificação. Chega e de cara fala que não precisa calcular o preço? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou refazer esta frase. Eu vou dizer o seguinte: você precisa avaliar o seu preço. Nesse caso, você já começa a entender melhor o que eu estou falando, mas assim mesmo fica com dúvidas. Porque você precisa ainda responder às seguintes perguntas com relação ao seu preço, né? Eu estou tendo prejuízo com ele? Eu estou tendo lucro? E se eu estou tendo prejuízo ou estou tendo lucro, de quanto que é isso, né? É a partir dessa análise que a gente vai poder saber se o nosso preço está um preço correto ou não. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de informações para avaliar o preço. E que informações são essas? A primeira coisa que a gente precisa saber é os nossos custos variáveis, que a gente vai ver em mais detalhes mais na frente. Precisamos saber quais são as nossas despesas fixas. Além disso, uma coisa que a gente também tem que ter na nossa empresa: o quanto que eu quero ter de lucro. Lembrando que o que você quer ter de lucro é o quanto eu quero colocar no meu bolso, o quanto eu quero ter para reinvestir. Lembrando que a parcela do lucro da nossa empresa não é somente para a gente pegar e colocar no nosso bolso. A gente também tem que separar um pedacinho desse lucro para reinvestir na nossa empresa ou para deixar guardado no nosso capital de giro, para a gente poder utilizá-lo mais na frente se nossa empresa tiver algum problema de sazonalidade, ou nós notarmos pelo nosso orçamento empresarial que lá na frente, em algum momento lá na frente, a gente vai ter problema de caixa através do fluxo de caixa que a gente faz essa análise. Nós já comentamos sobre isso. E aí vem a pergunta: mas eu sei que eu preciso dessas informações, mas onde é que estão essas informações? E aí eu digo para vocês: essa informação está no DRE, que é o Demonstrativo de Resultados de Exercício, onde nós vamos ter todas essas informações classificadas
e agrupadas da forma que a gente vai usar na nossa precificação. De novo, eu retorno naquele ponto que tem que ter gestão na sua empresa. É a gestão da sua empresa, a gestão administrativa, que vai permitir que você tenha todas essas informações corretas, armazenadas de forma corretamente, registradas de forma corretamente. E a gente vai ver isso agora, de novo, como é que é o DRE, como que essas informações entram no demonstrativo de resultados. Vamos ver agora como é que esse negócio funciona. Vamos então entrar um pouquinho mais de detalhes o que é o DRE, o demonstrativo de resultados. O demonstrativo de resultados, ele mostra num determinado período se aquela empresa teve lucro ou prejuízo e como é que esse lucro ou prejuízo está dividido em termos de receitas, custos variáveis e despesas. Vamos ver então como é que é a estrutura desse demonstrativo de resultados. Primeiro nós temos um grupo que é o grupo das receitas. Após essas receitas, nós retiramos dessas receitas os custos variáveis. E aí nós temos então a margem de contribuição. Após a margem de contribuição, nós temos a despesa fixa, as despesas fixas, que nós deduzimos dessa margem de contribuição e chegamos então ao nosso lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o lucro que a empresa tem quando ela deduz das receitas todos os gastos relativos especificamente à operação. Não é nada que você vai pagar ou nada que você vai gastar que não seja oriundo do seu dia a dia operacional. Depois do lucro operacional, nós retiramos as receitas despesas não operacionais, que são aquelas receitas ou despesas que não fazem parte da sua operação, ou seja, elas não acontecem por causa da sua operação diária. São coisas que você teve que ou injetar na sua empresa ou retirar fora da sua operação. Um exemplo disso é quando nós fazemos empréstimos bancários e nós depois o pagamos, ou então quando a gente mistura as nossas despesas pessoais com as nossas despesas empresariais. Aí sim nós temos então o nosso lucro líquido, que no caso de precificação, que é o que a gente vai conversar ou está conversando agora, nós vamos chamar isso aí então de margem de lucro. Lembrando que é o lucro operacional que vai dizer se a nossa empresa é viável ou não. Muitas das vezes, ou várias vezes, a empresa ela é viável porque o lucro operacional é positivo, mas o lucro líquido dela, ou que a gente está chamando aí de margem de lucro, no global dela é negativo por causa dessas receitas ou despesas não operacionais. São gastos e receitas que foram feitos estão atrapalhando a vida da empresa. Bom, é através então dessas informações no DRE que a gente vai poder ter o percentual de formas de venda. Qual é o quanto que eu vendo em dinheiro, quanto que eu vendo em cartão, quanto que eu vendo em boleto, percentualmente a minha receita. Isso é muito importante para a nossa precificação. É informação que vai entrar direto quando a gente for fazer o preço do nosso produto, que a gente vai ver mais adiante. Percentual de impostos em relação à receita. Isso também é uma informação que a gente vai usar lá na frente na precificação. Além disso, o percentual das despesas fixas em relação à receita. É um percentual que a gente vai usar também na precificação. Então vocês estão vendo qual é a importância de nós termos os nossos lançamentos de entrada e de saída da nossa empresa registrados corretamente. E esses percentuais de forma de venda, impostos e despesas fixas, isso tudo está relacionado ao plano de contas. É o plano de contas da nossa empresa que vai garantir que todas essas informações de entrada e saída classificadas corretamente através do plano de contas vai permitir que a gente tire essas informações e essas informações são essenciais para a gente fazer a nossa precificação. Então é isso aí que vai permitir que a gente forme o nosso preço de venda ou avalie o nosso preço de venda. Vamos ver agora um pouquinho mais de detalhes do que vem a ser esse plano de contas. Mas é importante salientar que a nossa empresa tem que estar preparada e organizada
para registrar todas essas informações. E nós, através do diretor de aluguel, nós fazemos isso de cara quando a gente começa a trabalhar na empresa. Montamos um plano de contas e a partir daquele momento nós garantimos que todas as entradas e saídas são corretamente classificadas. Bom, o que é o plano de contas então? O plano de contas ele agrupa informações semelhantes e ele permite ao empresário olhar e tirar conclusões rápidas e corretas. A gente viu anteriormente que nós vemos grandes grupos, então você consegue saber de forma clara, vem cá, qual foi a receita que eu tive esse mês? Quanto que eu paguei de imposto? E assim por diante, tá certo? Ele é a base da contabilidade. A contabilidade faz lá todos os créditos e débitos dela em cima do plano de contas, um plano de contas que ela monta para ela usar. Na verdade, esse plano de contas que a contabilidade usa deveria ser igual ou muito parecido ao plano de contas que o empresário usa. Isso não acontece porque a contabilidade não conversa com o empresário perguntando, vem cá, como é que você quer ver a sua empresa? O plano de contas ele vai mostrar a empresa ao empresário da forma que ele quer ver a empresa. E é isso que a gente faz quando nós montamos o plano de contas nos nossos clientes atendidos pelo diretor de aluguel. O plano de contas, então, ele é dividido em 3 grandes grupos: receitas, custos variáveis e custos fixos. Vamos ver, então, um pouquinho mais de detalhes como é que a gente chama essas contas, ou seja, cada divisãozinha do plano de contas, a gente pode chamar de contas do plano de contas, categoria do plano de contas, natureza do plano de contas. Vamos então ver como é que funciona como é que são divididas essas categorias ou naturezas do nosso plano de contas. Primeira coisa, nós temos as receitas, são as vendas, impostos diretos, custos diretos financeiros e todos os outros custos diretos, matéria-prima, embalagem, frete, fornecedor e assim por diante. Tá? Então, cada lançamento que entra na nossa empresa, ele tem que ser classificado, se for custo direto ou se for venda, ele tem que ser classificado dentro dessas naturezas, dessas categorias do plano de contas. Abaixo disso, nós temos então as despesas, que a gente chama de custos fixos. Dentro disso nós temos pessoal, propaganda e marketing, despesas gerais com a loja que é aluguel, por exemplo, serviço de terceiros. Dentro disso a gente tem o contador, o sistema que a gente paga para atender a nossa empresa, despesas de manutenção, materiais de consumo que nós usamos, de limpeza e assim por diante. Todas então as despesas fixas que nós quitamos e nós pagamos na nossa empresa tem que ser corretamente classificados por cada um dessas categorias ou naturezas. Depois disso, do resultado operacional, nós temos os investimentos e receitas e despesas não operacionais e, finalmente, nós temos o resultado não operacional, depois a distribuição de lucros e o resultado líquido. Mas uma coisa importante, né, que vocês devem ter na mente de vocês é o seguinte: o que nós estamos vendo aí são contas que nós chamamos sintéticas, ou seja, elas dão o grande número da nossa empresa. Vamos supor que você olhe o custo de pessoal, a despesa de pessoal, e você acha que esse negócio está muito alto, né? E você quer saber o que aconteceu dentro disso. Não tem problema, porque agora, dentro da conta sintética do pessoal, nós abrimos o que nós chamamos de contas analíticas. O que são contas analíticas? As contas analíticas são aquelas contas que a gente usa para classificar a nossa empresa, classificar os lançamentos que ocorrem na nossa empresa. Por exemplo, se você vai pagar um adiantamento ou um vale a um funcionário seu, você vai classificar como salário e adiantamento. Quando você vai pagar o vale transporte, você vai cadastrar como vale transporte. Então, dentro do pessoal, no caso específico do pessoal, nós temos 3 grandes categorias: remuneração, outras despesas com pessoal e encargos sociais. E dentro disso a gente pode saber, então, o detalhe. Dentro de remuneração, quanto que pagou-se de salário, teve férias daquele mês, teve rescisão e assim por diante. Então, o plano de contas, através dessas contas que nós chamamos sintéticas, ele dá a primeira pista do que está acontecendo, ou seja, o valor está alto. Opa, o valor está alto. Então agora vamos ver por que esse valor está alto. Aí você começa a entrar no detalhe. Vamos supor que você veja que
Ah, teve uma rescisão, por isso que o valor subiu. Poxa, mas quem foi que foi demitido? Aí você vai entrar no detalhe de rescisão, que é uma outra visão que você tem atrás desse plano de contas. Ou seja, você consegue chegar, através do teu número grandão pessoal, até o nome da pessoa que teve rescisão naquele determinado período. E aí vem a pergunta que deve estar na cabeça de vocês, né? Mas como que essas informações são registradas na nossa empresa? Eu estou falando até agora que você tem que classificar cada entrada e classificar cada saída. Mas como é que essas informações a gente deve registrar na nossa empresa? Que horas e como? Será que a nossa empresa está preparada para fazer isso? Vamos ver se está ou não. Aí vocês que vão responder essa pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de registro de informações, a gente já direciona o nosso pensamento para o sistema da nossa loja. Então vamos verificar como é que o nosso processo diário funciona, partindo da premissa que nós temos um sistema na nossa loja, e é esse sistema que vai garantir a nossa organização. Eu já gostaria de garantir a vocês que 90 ou 95 ou 99% dos sistemas existentes, inclusive o que vocês usam na empresa de vocês, tem categorias e naturezas e plano de contas. Se vocês não usam, é porque vocês ou não conhecem o conceito, não sabem para que usar de forma corretamente, ou porque não sabem que dentro do sistema tem. Quando a gente faz qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de ajuda em qualquer cliente nosso, nós fuçamos, vamos chamar assim, vamos chamar com esse nome, né? Nós fuçamos o sistema que lá está instalado para descobrir aonde está esse plano de contas, como que a gente o parametriza e aí a gente começa a utilizá-lo. Vamos ver então como é que isso funciona de forma geral. O que acontece quando a gente está funcionando? O cliente chega na nossa loja, ele escolhe o produto e se dirige à área de vendas ao vendedor e mostra o produto para ele, assim por diante. O vendedor então pergunta como é que ele vai pagar, que forma de pagamento, não sei o que, não sei o que. Feito isso, são dadas entradas no sistema. O sistema então acessa a área de finanças. Quando ele acessa a área de finanças nessa hora, onde já está definida a forma de pagamento, em quantas vezes, esse tipo de coisa, automaticamente esta informação de venda ela já é registrada no sistema utilizando a informação do plano de contas, que é a categoria ou a natureza referente àquele lançamento, né? É uma coisa que a gente nem percebe. Bom, feito isso, o sistema retorna, né? O vendedor entrega o produto e o cliente então vai embora. Então este é o processo que acontece o tempo inteiro na área de vendas. Mas começam a acontecer também alguns processos, vamos chamar assim, escondidos, que o nosso cliente não vê. Um deles é o quê? Bom, de repente começa a faltar e você precisa fazer compras. Então o sistema entra na área de suprimentos dele e vai então registrar a compra, boleto de pagamento, a entrada de estoque e assim por diante. Quando você acessa esse sistema de suprimentos para colocar essas informações de compras, de boletos, de datas, automaticamente essa informação já tem que estar com a categoria correta do plano de contas e isso é atualizado no seu sistema de forma automática. Além disso, o que acontece na nossa empresa além dessas compras de suprimentos? São as nossas despesas diárias e despesas mensais. Da mesma forma, essas informações de despesas, né, que a gente tem que pagar na nossa empresa, elas também são categorizadas, né, dentro do plano de contas e isso é atualizado dentro do nosso sistema. E é esse processo, então, que acontece o dia inteiro na nossa empresa.
todo e qualquer lançamento, ele é categorizado corretamente e é atualizado no nosso sistema. E essas informações, então, esses dados, eles já ficam preparados para nós, quando olharmos o DRE apresentar a nossa empresa do jeito que a gente gostaria de ver. Bom, até agora a gente já entendeu a importância do demonstrativo de resultados, a importância do plano de contas e como que a gente faz com que essas informações de forma correta sejam aglutinadas e registradas na nossa empresa. Vamos agora então entrar em conceitos que pertencem à estrutura de custos da nossa empresa. A estrutura de custos da nossa empresa é onde a gente determina e é onde a gente vê onde é que a gente está gastando o nosso dinheiro. Uma partezinha da estrutura de custos são os custos variáveis. Esses custos variáveis eles variam de acordo com o nível de venda ou com o nível de produção. Ou seja, se você vende mais, esses custos eles aumentam. Se você vende menos, esses custos diminuem. Ele só existe porque há venda. Se você não vender ou você não produzir, você não tem este custo. Por exemplo, se você não produzir um determinado produto, você não vai comprar a matéria-prima. Se você não vender, você não vai pagar imposto. Quais são, então, alguns exemplos desses custos variáveis, né? É matéria-prima e embalagem, são fretes e todas as logísticas de entrega, taxas de administração de cartão, comissão que você paga e os impostos. Ou seja, todos esses só acontecem, eles aumentam ou diminuem em função do seu volume de vendas ou do seu volume de produção. E isso é importante a gente separar justamente por causa disso. Porque custos variáveis são aqueles que, quando você fecha a sua loja, esses custos variáveis eles somem. Então é importante a gente separar esses caras para justamente, se acontecer algum problema, como aconteceu na pandemia, a gente claramente consegue destacar esses custos da nossa matriz de visão da empresa. Então essa é a grande importância da gente separar esses custos variáveis. E além desses custos variáveis, nós temos também as despesas fixas, que elas não variam de acordo com o nível de venda. Vendendo ou não, você paga a sua luz. Vendendo ou não, você tem que pagar, por exemplo, o salário do seu funcionário. Então, eles não dependem. Elas existem mesmo sem venda. Ou seja, quando você abre a porta da sua loja, no primeiro dia você já tem que pagá-los. Alguns exemplos disso a gente pode listar aqui, ó: aluguel, telefone, contador, material de escritório, manutenções, propaganda e marketing, despesas bancárias. Alguém fala assim: não, mas a energia elétrica varia. Sim, varia, mas veja bem, a energia elétrica, se você tem uma loja, se você tem uma empresa onde você o teu consumo de energia elétrica não varia se você está vendendo ou não, mesmo que tenha essas oscilações, por exemplo, no verão você vai usar mais ar-condicionado do que no inverno, coisas assim, ele não varia em função do seu nível de operação. Então, esse é o conceito de despesas fixas. Não é porque você vende mais que você vai pagar mais luz, por exemplo. Tá certo? Você vai pagar mais luz porque naquele período do ano, o que aconteceu? Está mais calor e você vai usar, por exemplo, mais ar condicionado. Então, a pergunta que você tem que fazer para saber se ela é uma despesa fixa ou não é o seguinte: se eu aumento as minhas vendas, elas também aumentarão? Se elas não aumentarem, elas já são caracterizadas como despesas fixas. Tá ok? Vamos agora começar a misturar os conceitos entre si. Vamos entender o que eu estou querendo dizer com misturar os conceitos entre si. Eu até coloquei ali com o liquidificador para vocês entenderem e verem como é que esses conceitos se misturam entre si. O primeiro ponto que a gente vai destrinchar um pouco mais é margem de contribuição, que a gente já falou um pouquinho mais adiante. A margem de contribuição ela vai responder a seguinte pergunta: olha, eu vendi, certo? O quanto de dinheiro eu vou ter quando eu retirar todos os custos variáveis? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vende,
a gente tem um pedaço do custo variável que é a nossa matéria-prima, ou, por exemplo, o nosso produto que a gente comprou para revender. Então, este pedacinho de dinheiro a gente vai usar para repor de novo o nosso estoque, né? E ele é custo variável. A gente tem a comissão, nós temos a taxa de administração de cartão, ou seja, tem uma série de custos que estão presentes da nossa venda. E a gente tem que tirar isso para a gente continuar a nossa operação de vender novamente lá na frente. E sobra um dinheiro, tá certo? E este dinheiro que sobra é que ele vai contribuir para a empresa cobrir todas as despesas fixas. Ou seja, quando eu vendo e tiro todos esses custos variáveis, tem que sobrar um dinheiro, e é este dinheiro que a gente vai pagar todas as nossas despesas fixas e que vai dar a nossa margem de lucro que nós, empresários, podemos pegar e colocar no bolso, né? E essa é a primeira indicação se o seu preço está razoável ou não. Se essa margem de contribuição for muito pequena, você já olha e fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo vender este produto com esse preço. Tá certo? Então, o primeiro indicativo que você está perdendo dinheiro ou que você não está indo bem na sua precificação ou no seu volume de vendas. Um outro conceito é a margem de lucro. O que é a margem de lucro? É o dinheiro que sobra a partir do momento, depois que a gente pega a nossa receita de vendas e tira tudo. Custos variáveis, custos, despesas fixas, e aí sim a gente vai ter a nossa margem de lucro. Essa margem de lucro é dali que o empresário vai poder retirar como lucro, reinvestir no negócio, e a gente usa isso como um percentual. Ah, eu gostaria de ter uma margem de lucro de 20%. A minha margem de lucro é 10%, é 15%. Tá? Então, este é a margem de lucro. É o que sobra para o empresário poder aumentar a empresa dele ou efetivamente colocar no bolso. Tem um outro conceito que é o markup. O markup, a gente percebe, né, pela nossa experiência, que é uma confusão na cabeça do empresário. Markup e margem de lucro e markup. Markup simplesmente é um percentual que a gente aplica sobre o custo direto do produto. Ou seja, se a gente sabe que um determinado produto custou, vamos supor que você vai comprar um produto, uma joia, por exemplo, por R$20 e você vai revendê-lo. O markup é um número que você vai multiplicar por esses R$20 para você saber o preço de venda. A gente vai ver isso mais adiante. Não, o markup não quer dizer lucro. O markup não é margem de lucro. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. O markup de 100% não significa um lucro de 100%. O markup de 100% pode dar prejuízo. Tá certo? Tem que tomar muito cuidado com esse conceito. E a gente vai ver isso mais adiante quando a gente mostrar para vocês como é que a gente precifica, como é que a gente avalia o nosso preço. Então, markup é simplesmente um número que a gente multiplica pelo custo da nossa matéria-prima ou do nosso produto que a gente vai revender, e esse vai dar um valor, e esse é o valor de venda. O markup ele não é chutado. O markup também vem de uma precificação, e dentro do markup está incluída a margem de lucro. A gente vai ver isso mais adiante. Vamos então entrar agora na parte bem interessante, que é onde a gente mostra como é que a gente aplica esses conceitos na prática, né? Vamos lá no nosso mão da massa, que são dicas máximas do diretor de aluguel. Vamos então entrar nisso e ver como é que esse negócio funciona praticamente. Primeira coisa que a gente vai mostrar é o que é a estrutura de preços e de onde estão vindo as informações. Então a nossa estrutura de preço ela vai montar o nosso preço de venda. Um primeiro item que a gente tem que utilizar para a gente calcular o nosso preço de venda é o imposto que a gente paga. Agora, de onde que a gente tira o nosso imposto? O imposto nós tiramos daqui, ó, do nosso DRE, onde nós temos aqui, ó, impostos diretos. Nesse caso é 8%. Então a gente tira isso do DRE. Vamos retornar então para a nossa estrutura de preços. Depois do imposto, nós temos a comissão que nós pagamos aos nossos vendedores. E o que pode acontecer?
Pode acontecer que, dependendo da estrutura organizacional do seu negócio, você tenha pessoas que ganhem comissões diferentes das outras, tá certo? Então, qual é a comissão média que você vai colocar lá? A gente também vai tirar daqui, ó. Nós voltamos lá ao nosso DRE, olha só como é que o nosso DRE é importante. Daqui nós temos os custos dos serviços, ó, e a gente vai abrir o custo de serviços. Lembra que eu falei que a gente olha pelo consolidado, depois nós abrimos e temos lá, ó, 2 comissões. E essas comissões, a soma das duas é aproximadamente 2,67%. Então é do DRE que a gente tira também o comissionamento. Então, de novo, alerto e reitero, a classificação e o demonstrativo de resultados é importantíssimo para a precificação. Após a comissão, temos também outro item que é muito importante, que é a taxa de cartão de crédito. Só que a taxa de cartão de crédito, como a gente já viu, inclusive no nosso último encontro, ela varia de bandeira para bandeira. E o que nós colocamos aí é uma taxa média. Lembrando que, eu ainda não falei isso, lembrando que essas taxas, esses valores médios, eles são obtidos, a nossa recomendação, eles são obtidos numa média de 12 meses, dos últimos 12 meses. Por que últimos 12 meses? Porque você vai pegar as sazonalidades, você vai pegar épocas que você vende mais, épocas que você vende menos, épocas que você compra mais, épocas que você compra menos. Então você vai tirar uma média. Então é importante pegar os últimos 12 meses. Vamos ver então de onde é que a gente tira a taxa de cartão. A taxa de cartão, ó, também nós tiramos dentro de custo dos serviços, olha, taxa de administração de cartões. Um detalhe lá dentro, que nesse caso é 3,57%. Vejam bem, de novo, o DRE. Todas essas informações têm que estar corretamente classificados e registrados daquela forma que eu mostrei anteriormente, como o nosso sistema funciona dentro da nossa loja. Vamos voltar para lá, para a nossa estrutura de preço. Bom, calculados ou verificados esses percentuais de imposto, comissão e taxa de cartão, nós vamos agora o custo direto. Custo direto é o quê? É o custo da matéria-prima e outros custos diretos. Esses outros custos diretos podem ser o quê? Pode ser embalagem, frete, algum terceirizado que você tem que contratar para produzir aquele determinado produto, esse tipo de coisa, tá certo? Então, esse aí que é o custo direto. E como eu falei anteriormente, este custo direto, que multiplicado pelo aquele fator que a gente chama de markup, vai dar o nosso preço. A gente vai ver isso mais adiante. Nós temos então a famosa margem de contribuição, que é o preço de venda deduzido de todos os custos variáveis. Depois da margem de contribuição, nós temos então os custos fixos, que na verdade é um percentual. E de onde é que a gente vai tirar esses custos fixos? Opa, vamos voltar para o nosso DRE. Nós temos lá uma linha de despesas e a gente olha que nesse caso dessa empresa, o custo dele, em média, nos últimos 12 meses, é 19,30%. Então, é esse valor, é esse percentual de despesas, é esse percentual de custo de despesas fixas que a gente vai usar na nossa estrutura de preço. Depois dos custos fixos, a gente soma, então, os custos diretos e o custo fixo, e nós temos, então, a nossa margem. É a nossa margem de lucro que a gente vai ter após vender cada produto. E uma conta adicional é o seguinte, olha, a gente sabe que a gente tem tantos desse produto para vender, se eu vender todos esses produtos, eu vou ter um lucro total em reais de tanto. Então, a nossa precificação, a nossa estrutura de preços, quando você analisa o teu preço de venda, você pode, inclusive, já fazer este cálculo. Olha, o quanto que eu vou ter de lucro total se eu conseguir vender tudo que eu produzi ou tudo que eu comprei para revender. Tá certo? Vamos agora, então, entrar na prática. Existe um tipo de precificação que é o preço que eu quero, ou seja, eu quero vender por um determinado valor. Esse preço que eu quero ou é o valor de preço que você quer ou é uma margem de lucro.
Nesse caso que eu vou mostrar para você, o preço que eu quero é, olha, eu quero fazer um preço, eu quero vender esse meu produto, mas eu quero ter uma margem de lucro de 20%. Então vamos ver como é que a gente calcula o preço para um determinado produto, cuja a margem de lucro que eu quero é 20%. Então vamos lá. Então nós temos aqui toda a nossa estrutura de custos, toda a nossa estrutura de preços, e vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que colocar é o quê? São os percentuais. Então, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, nós temos 6% de imposto, 5% de comissão e 5% de taxa de cartão. Além disso, a gente tem que colocar o nosso percentual de custos fixos. Esses percentuais que eu estou mostrando, nós tiramos do DRE. Então, para essa empresa, o percentual de custos fixos dela é 30%. E, além disso, a gente coloca, então, a nossa margem-alvo, que é 20%. Nós sabemos que, para esse produto, o custo direto dele é R$ 14,00, R$ 10,00 de matéria-prima e R$ 4,00 de outros custos. A partir do momento que a gente tem esses percentuais e nós temos esse custo direto, é uma conta automática. Ou seja, para nós termos uma margem-alvo de 20%, um produto que custou R$ 14,00, a gente tem que vender por R$ 41,18. E a nossa margem de contribuição foi 50%. Ou seja, nós vamos vender por R$ 41,18 e vai sobrar R$ 20,59 para nós pagarmos todos os custos fixos e ainda sobrar uma margem de 20%. E aí aparece o nosso markup, que neste caso é 2,94. O que significa isso? Se você quiser, faz a conta aí na calculadora. Multiplica R$ 14,00, que é o custo direto, vezes 2,94, você vai ver que vai dar R$ 41,18. Uma coisa importante, o markup vai ser fixo, independente do custo direto. Se a tua estrutura de custos da sua empresa, onde você tem aqueles custos variáveis, imposto, comissão, taxa de cartão, for sempre 6%, 5% e 5%, teus custos fixos for sempre 30%, e você quiser uma margem de 20%, o seu markup é 2,94, tá certo? Se você tem um produto onde o custo direto é R$20, para você saber o preço dele nesta estrutura de preço, você vai pegar esses R$20 e multiplicar por 2,94. E você sempre vai ter 20% de lucro líquido. Ou seja, não é porque você está multiplicando o seu custo por 3 ou 2,94, tá certo? Que o seu lucro é mais de 100%. O seu lucro é 20%. E, além disso, uma outra informação que você terá é, se desse determinado produto eu vou vender 50 unidades, o meu lucro total vai ser R$ 411,76. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se tem alguma dúvida, coloca no chat aí do lado ou embaixo se você está assistindo depois. Vamos agora a uma outra situação, que não é o preço que eu quero, mas é o preço do mercado. Para esse determinado produto, o mercado não aceita R$ 41,00, ele aceita R$ 35,00. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, eu vou avaliar se eu consigo vender este produto por R$ 35,00. Ou seja, qual é a saída, qual é a resposta que eu vou ter nesta minha conta? Qual vai ser a minha margem de lucro? Se vai ser uma margem de lucro positiva ou vai ser prejuízo. Esta vai ser a análise que a gente vai fazer. Verificar se a gente consegue vender esse produto por R$ 35,00. Veja que a nossa estrutura de custos é a mesma, só que a gente não sabe a nossa margem. É isso que a gente está procurando. Mas a gente sabe que o nosso custo direto continua sendo R$ 14,00. Feito isso, olha, a gente vai fazer esta conta e a nossa margem de contribuição ela vai cair para 44%. O nosso markup também cai para 2,50% e a nossa margem passou a ser 14%.
Ou seja, este produto vendendo por R$ 35,00, segundo a nossa estrutura de custos, de impostos, comissão, taxa de cartão, custos fixos, ainda tem uma lucratividade de 14%. Ou seja, teoricamente, você ainda pode vender este produto pelo preço de mercado. E você vai ter um lucro de R$ 245,00 no total se você vender 50 unidades. Mas veja bem. Vamos supor agora uma terceira condição. Apesar de você estar vendendo por R$ 35,00, você tentou vender por R$ 34,00, mas esse negócio ficou encalhado. Então você decide fazer o seguinte: olha, eu vou fazer uma promoção e eu vou vender este produto a preço de custo. Tá? Vamos então calcular o preço de custo, ou seja, o quanto seria este preço de custo dessa promoção que você vai fazer na sua loja. Então, olha só, primeiro, o que é preço de custo? Preço de custo, o conceito que eu estou usando neste momento é o seguinte: eu só quero recuperar o meu dinheiro da matéria-prima, meu dinheiro do meu custo direto. Eu quero pegar este valor e quero comprar, ou só quero mudar, comprar outro produto, mas não quero perder dinheiro. Eu só quero pegar o que eu gastei para comprar, tá certo? Eu não vou querer pagar meus custos fixos e não vou querer tirar nada para mim. Ou seja, a minha margem de custos fixos vai ser 0% e a minha margem de lucro vai ser 0%. A única coisa que eu quero ter de volta o dinheiro que eu paguei, que eu desembolsei para comprar esse produto. Vamos agora então à primeira pegadinha. Olha só. Quando você vende, independente se é preço de custo ou não você vai pagar imposto, você vai pagar comissão e vai pagar taxa de cartão. Então, estes percentuais você tem que considerar. Então, considerando esses percentuais, o teu custo fixo vai ser 0%, a tua margem-alvo vai ser 0%. Você sabe que você comprou esse negócio por R$ 14,00, qual é o preço que eu vou vender? Opa, eu vou vender por R$ 16,67. Por quê? Porque R$ 1,00 eu vou pagar para imposto, 83 centavos para comissão e 83 centavos para a taxa de cartão. Com isso vai me sobrar os R$ 14,00 que eu queria. E eu vou pegar então esses R$ 14,00 e vou comprar um outro produto que eu sei que vai vender melhor. A nossa margem de contribuição ficou 0, o nosso markup virou 1,19. Ou seja, se o meu preço de custo sempre seguir esta estrutura de custos, imposto 6%, comissão 5% e taxa de cartão 5%, o meu markup vai ser sempre 1,19. E por aí você começa a perceber que a precificação começa a ficar um pouco mais simples. A partir do momento que você descobrir e você tiver certeza que a tua estrutura de custos é esta, o teu markup não muda. Se você quer vender a preço de custo ou você quer vender pelo preço que você quer. O seu markup vai mudar, e você não sabe quanto é, se você tiver que vender este produto pelo preço de mercado. Porque aí você tem que fazer aquela avaliação que nós fizemos para verificar se a gente, mesmo com esse preço de mercado, se a nossa estrutura de custo vai permitir que a gente ainda continue vendendo com alguma lucratividade. Vendo também neste exemplo que, como tem lucro 0, o nosso lucro total vendendo 50 vai ser 0, mas nós vamos recuperar os nossos R$ 14,00. Certo? Espero então que esses 3 exemplos tenham mostrado para vocês a importância de a gente fazer uma precificação correta ou nós conhecermos a nossa estrutura de custo. A estrutura de custo da nossa empresa sai de onde? Sai do DRE. E o DRE é gerado do plano de contas. E o plano de contas é usado nas transações diárias, quando você recebe dinheiro ou quando você gasta esse dinheiro. Dúvidas, sugestões, comentários, chat aí do lado ou nos comentários abaixo, que breve eu estarei respondendo. Mais uma vez, então, vocês
percebem que gestão empresarial são as palavras. Você está vendo que, a partir de conceitos de gestão, e qual é o conceito de gestão básico aqui? Eu quero garantir que as informações que eu estou registrando na minha loja é a forma mais correta possível e poder perceber ou analisar. E vocês viram que boa parte das coisas que eu falei para vocês são coisas práticas, que não está em nenhum livro de administração. E é este tipo de conhecimento, este tipo de gestão, esse tipo de prática que a gente aporta nos nossos clientes. E a gente, então, tenta alcançar junto com vocês, através dessas palestras, desses bate-papos, que vocês tenham dúvidas, que vocês tenham curiosidade e que vocês tenham conhecimento. E com isso tudo, a bola está com vocês. Nós estamos à disposição para responder qualquer pergunta ou tirar qualquer dúvida que vocês, porventura, tenham. Todas essas técnicas e ferramentas de gestão que nós apresentamos, não só nesse nosso bate-papo de hoje, mas também nos outros, nós aportamos e implementamos na prática em nossos clientes. Boa parte disso, ou tudo isso, já está implementado em fase de implementação na Creative Brasil, que é a empresa que faz parte da AJORrio. E nós aportamos isso junto com os nossos serviços que nós oferecemos. E nós temos 3 serviços oferecidos para a pequena empresa. Um deles é o diretor de aluguel. No diretor de aluguel, nós trabalhamos junto com o empresário, entendemos com ele quais são os principais problemas, elencamos prioridades e começamos a atacá-los logo no início. E nós implementamos essas técnicas junto com todo o pessoal que trabalha naquela empresa. E uma vez por mês a gente senta e discute a empresa em função dos indicadores de desempenho que a gente define logo no início do projeto. Além disso, nós temos o gerente de aluguel. O gerente de aluguel, ele terceiriza a área administrativa financeira do cliente. De forma geral, principalmente depois dessa pandemia, as empresas estão mais enxutas ainda. É aí que o gerente de aluguel entra, onde nós pegamos as informações administrativo-financeiras, nós a tratamos e garantimos que todas as informações dentro daquela empresa, elas estão cadastradas de forma correta. Temos também um novo produto que é o UKX, o copiloto da sua empresa. É uma consultoria completamente pela internet, onde o cliente tem uma sala virtual, onde lá vão estar armazenados todo o material que nós geramos ao longo dos trabalhos, assim como vídeos de treinamento. Esses vídeos de treinamento permitem ao empresário entender os conceitos e nós o ajudamos a implementar dentro da sua empresa. Por esses 3 produtos se tratarem de serviços para pequena empresa, os nossos honorários são compatíveis com o faturamento dessas empresas. Deixando ainda claro que o gerente de aluguel, ele é remunerado pela quantidade de lançamentos que aquela determinado cliente gera. Quem gera mais lançamentos no mês paga mais, quem gera menos paga menos. Estamos à disposição para qualquer reunião, qualquer encontro nessa época virtual, para que qualquer um de vocês possa entender em mais detalhes a nossa experiência e como cada um desses produtos funciona. E agora eu peço só mais um segundinho de vocês para vocês verem alguns vídeos relativos ao diretor de aluguel, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que a gente trabalha. Você, pequeno empresário, responda! Qual o seu lucro líquido? Qual o seu capital de giro? Qual o seu valor de estoque? Não conseguiu responder? Não se preocupe! A Costa Salgueiro Consultoria desenvolveu um serviço para te ajudar. Diretor de aluguel. Com esse serviço, você terá acesso a um executivo experiente,
convivência na solução de problemas em grandes empresas, problemas que acontecem no seu negócio. Mude a gestão da sua empresa, defina melhor as estratégias do seu negócio e operacionalização do seu dia a dia. Chega de decisões solitárias, converse com quem entende de gerir negócios. Costa Salgueiro Consultoria, gestão para novos desafios. Estamos então à disposição para conversar com qualquer um de vocês sem compromisso nenhum. Pode ser de forma virtual, nós mandamos um link para qualquer um de vocês conhecer melhor a Costa Salgueiro, me conhecer melhor, entender a nossa experiência e esses produtos que nós oferecemos, lembrando que isso é para pequena empresa e que já temos uma referência dentro da Jorrio, que é a Creative Brasil. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. E não se esqueçam, entre em contato e a gente se reúne sem compromisso. Obrigado.